Jesus, ele que asseverou que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá ele estaria. E é em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Deus, nosso Pai amado, que nós agradecemos esse momento que nos é concedido, Senhor, para unidos pelo coração, Senhor, contarmos com a tua assistência amiga, nos fortalecendo na fé e na esperança. Que nós possamos, Senhor, ser instrumentos da tua paz aonde quer que estejamos, levando uma palavra amiga, um consolo, uma esperança aos aflitos e aos sobrecarregados. Permita, Senhor Jesus, que todos aqueles que voltaram para a pátria espiritual tenham sido recebidos pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus guias espirituais, e que nós possamos, durante o desdobramento da noite de sono, nos encontrarmos para matar a saudade, para traçar projetos, receber orientações também sobre nossas inquietações e poder solucionar de uma maneira mais tranquila os nossos problemas do dia a dia. E assim, Senhor Jesus, é em teu nome e em nome de Deus que nós damos início, de maneira efetiva a essa nossa conversa de hoje para nos inspirar a orar por todos os que estão aflitos. O Sr. Allan Kardec, em Obras Póstumas, logo na primeira parte, no item 9, ele trata do estudo sobre a natureza do Cristo e diz: além das afirmações de Jesus e da opinião dos apóstolos, há testemunhos cujo valor os crentes mais ortodoxos não poderiam contestar, pois que apontam constantemente como artigo de fé. É o próprio Deus, isto é, os profetas, falando por inspiração e anunciando a vinda do Messias. No Velho Testamento, nós encontramos algumas profecias que anunciam a vinda do Cristo, como lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, item 10, que diz que alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. Ele anunciará a todas as nações a paz, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde até as extremidades da terra. Em Isaías, capítulo 7, versículo 14, nós temos, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Dele asseveram os profetas de Israel, muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão num solo árido, onde não haverá nem graça e nem beleza. Carregando de opróbrio e desprezado pelos homens, todos lhes voltarão o rosto. Coberto de ignomias, não merecerá comiseração. E ele carregará o fardo pesado de nossas culpas, de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis que sua figura, um homem envergado, o peso da cólera de Deus, mas serão nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser as nossas redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso de nossas iniquidades. Então, confirmando as profecias, Jesus nasceu na terra em um ambiente de lutas e conspirações. Ele viveu na Palestina durante o reinado de Herodes Antipas, que reinou do século IV antes da vinda dele até 37 anos após a vinda do Cristo. Então, o nascimento de Jesus está previsto também no Novo Testamento. Não só no Velho, mas como também no Novo. Porque lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26 e 28, ele diz: e no 6º mês da gravidez de Isabel, a mãe de João Batista, a prima de Maria, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada de Nazaré, e uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome dessa virgem era Maria. E entrando este anjo aonde estava ela, disse: salve-se, agraciada do Senhor, o Senhor esteja contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela turbou
e caiu assim como aquelas palavras que não considerava aquela saudação. Que saudação será essa? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que teu ventre conceberá e darás à luz a um filho, e porás o nome dele de Jesus. Este será grande e ser chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse-lhe Maria ao anjo: mas como fará isso? Eu não conheço nenhum varão. Porque naquela época, apesar de Maria já estar desposada, comprometida para José, era uma prática da época dos judeus a moça ficar virgem até o casamento. Então ela não tinha ainda conhecido um homem, literalmente. E respondeu-se o anjo e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo cobrirá a tua sombra, pelo que também é santo, que tirá há de ti de nascer o que se será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice. E este, o 6º mês para aquela que é chamada de estéril. Então, Isabel, a prima dela, já estava com 6 meses de gravidez, esperando João Batista. Porque para Deus nada é impossível, disse. Então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Os textos evangélicos de Lucas, no capítulo 1, 39 a 44, informam que, confirmada a gravidez de Maria, ela resolve então fazer uma visita à sua prima Isabel, que também estava grávida do 2º trimestre de gestação. E naqueles dias, levantando-se Maria, ela foi apressada até as montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando ela sauda Isabel, acontece algo inusitado. Na saudação, Isabel ouve a saudação de Maria e a criancinha que estava no ventre dela saltou e ela, cheia de Espírito Santo, ela inspirada, clamou com uma voz diferente e disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. E de onde provém a mim que me venha me visitar a mãe do meu Salvador? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria em meu ventre. João Batista, o primo de Jesus, feliz da vida porque o primo dele estava chegando. O Messias tão aguardado e tão esperado. Então o advento do Cristo foi previsto e anunciado por vários profetas do Velho Testamento e do Novo Testamento, dentre os quais nós destacamos Isaías. Isaías no capítulo 9, versículos 6 e 7. O povo que andava nas trevas, ele viu uma grande luz. Um raio raiou para que os que habitavam a sombria terra. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros, que lhe foi dado este nome: Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim por todos os séculos. Então, confirmando essa e outras profecias, Jesus nasceu na terra em um ambiente de lutas e conspirações. E ainda que envergasse as vestes luminosas de espíritos puros e celestiais, o mestre se apequenou para conduzir aos pícaros da evolução a humildade através de todos os seus aspectos de luz e de amor. Então a humanidade seria conduzida através dessa luz do Senhor, que lhe fora concedida por Deus, jamais se negando em trilhar a poeira da estrada, a fim de que a sua mensagem alcançasse todos os corações humanos. Humilhado, desprezado, Jesus amou e perdoou sem cessar, prosseguindo firme em sua gloriosa missão, tomando sobre si o fardo de nossas dores, como assevera Emmanuel. Se o mundo era um imenso rebanho desgarrado, cada povo fazia da religião uma fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa, generosa,
reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres, os mais desataviados, para viver a intensidade de sua lição sublime, mostrando aos homens que a verdade dispensa os cenários suntuosos dos areopagos, dos foros, dos templos, para fazer-se ouvir a misteriosa beleza do reino de Deus em nossos corações. O nascimento de Jesus ocorre durante o reinado do imperador romano Augusto, o Caio Júlio César Otávio, descrita pelos historiadores como a Era de Ouro de Augusto, ante a beleza e a harmonia existentes, se comparada a épocas anteriores, claro, ou até posteriores a ele. Humberto de Campos destaca, porém, que a chegada do Cristo envolveu a Terra em excelsas vibrações, sendo que a Era de Augusto constitui, na verdade, o século do Evangelho da Boa Nova. É por essa razão que o antecedente místico da Era de Augusto se trazia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Então, naquela época, o povo já sentia que algo diferente estava para acontecer. Ia chegar à Terra o sublime emissário. Sua lição de verdade, de luz, ia se espalhar pelo mundo inteiro, como uma chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia, então, o século da bem-aventurança, porque a Boa Nova acabava de chegar. A Boa Nova é o próprio Evangelho de Jesus. Ele que deixou bem claro para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. Então nós que nos dizemos cristãos, precisamos estudar mais Jesus, conhecer mais Jesus, porque nem todos os que creem em Deus são pessoas extremamente felizes, porque o demônio acredita em Deus também, mas nem por isso ele é feliz, porque é preciso ter uma prática aliada à crença, porque no âmago, a essência do Evangelho de Jesus, também conhecido com a expressão de Boa Nova, significa literalmente boa mensagem, uma boa notícia, que encaminha a humanidade terrestre para a eternidade, para próximo de Deus. Assim, a missão de Jesus se resume em transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, exprime esse pensamento. Foi por isso que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, Deus só plantou o bem, Deus só plantou o belo e o bom. Então, o que nós chamamos do mal, não nos inquietamos. O mal por si só se destrói. Então, Jesus vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica, misericordiosa, refundiu em todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado em todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Porque nós é que nos afastamos de Jesus, nós é que nos afastamos de Deus, mas sempre Ele estará ao nosso lado. Batei e vos abrirá, pedis e obtereis. Isso é imediatamente. Agora a gente precisa aprender o que se pede e qual a porta certa para bater. Nós não podemos transformar a nossa vida, essa nossa ligação com Jesus, apenas quando estamos com dor. Isso precisa fazer parte da nossa rotina, da nossa agenda diária. A gente ter lá anotado. Eu não tenho o dia das minhas festas, das minhas brincadeiras, dos meus passeios, da minha prática de caridade, da minha leitura de um livro. Eu tenho que ter esse encontro como este. Um encontro onde nós nos unimos, ligados pelo coração. Não existe união mais profunda do que essa.
nós estamos ligando por um ideal nobre. A espiritualidade penetra agora na nossa casa, conversa com os espíritos que entraram desavisados na nossa casa e convidam ele para assistir esse bate-papo nosso. Alguns são retirados porque iriam perturbar o ambiente. Em qualquer casa é um templo de Deus. Precisamos transformar a nossa casa em um centro, em uma assembleia, em uma igreja, em um local de oração, agindo com justiça, com amor, com caridade, perdoando, compreendendo. Porque a palavra do Evangelho é limpa e cristalina. Ela se revela de fórmulas, livre de fórmulas e livre de misticismo, tão a gosto de tantas interpretações religiosas cristãs e não cristãs. E por tocar diretamente no coração, incentiva o espírito a medir as consequências nocivas dos próprios pensamentos e atos. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. Guardando embora o devido respeito de todas as escolas de revelação da fé e com os seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a humanidade sublime do amor e da luz, através da fraternidade e desse amor que através do conhecimento vai nos libertando, como bem ele asseverou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ter a humildade de buscar em mim mesmo, nas minhas práticas, nas minhas atitudes, na minha maneira de lidar com a vida, o que é que está me causando problemas e aflições para combater primeiro em mim o mal que me faz mal. Então, para isso, o mestre não exige dos homens que se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Ele não pede que os seus seguidores pratiquem milagres e nem lhe reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar, às experiências de cada dia. Então, o outro é Jesus para nós. Todas as vezes que fizeres isto a um dos meus pequeninos, é a mim que estarás fazendo. Então, todo aquele que estiver numa condição de mais necessitado, dentro do nosso lar, no trabalho, na vizinhança, nós possamos ser caridosos com ele. Atendê-lo da melhor maneira possível, como nós gostaríamos de ser atendidos. Então, Jesus dirige-se a palavra à vida comum. Em suma, pela boa nova de Jesus, ele nos ensina o que é essencial ao cristão para que ele possa ser feliz e consiga progredir sem cessar, assim como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescenta, aí se encontram toda a lei e todos os profetas. Quando eu tiver dúvida de alguma atitude que eu vou ter com o meu próximo, pergunte como eu me sentiria se ele estivesse fazendo comigo essa mesma coisa. Então, tudo mais é consequência desses dois ensinamentos. Agora, interessante, a gente viu onde Jesus nasceu, toda a situação, mas para nós, aonde Jesus nasceu? Então, é uma pergunta agora que cada um tem que fazer a si mesmo, porque para Maria de Magdala, onde nasceu Jesus? E ela vai responder, Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz tão cheia de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual eu tanto sonhara. Se perguntarmos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, ele responderá, ele nasceu no dia em que, na praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo de maneira incondicional, pois sabia que somente ele era a fonte inesgotável do amor. Se nós perguntarmos a Pedro quando deu para ele o nascimento de Jesus, ele responderá, Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante em que acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Ali eu vi o quanto o Messias, o meu mestre, era importante para mim. Mas se nós perguntarmos a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos responderá que ele nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava, Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo
que eu disse: Senhor, que queres que eu faça? E assim, Jesus vai nascendo de um para outro a cada dia, a cada hora e a cada instante. Se nós perguntarmos a Joana de Cusa, a esposa do intendente de Roma, que hoje é a nossa querida Joana de Anjos, quando Jesus nasceu, ela responderá. Jesus nasceu no dia em que eu estava amarrada no poste, num circo de Roma, e ouvi o povo gritar: negue-o, negue-o, e o soldado com a tocha acesa na mão dizendo: este teu Cristo ensinou-te apenas a morrer. Foi neste instante em que eu senti o fogo subir pelo meu corpo. Pude com toda certeza, sinceramente dizer: não me ensinou só a isso, Jesus me ensinou também a amá-lo. Então, nós vamos nos envolvendo com a grandiosidade desses grandes seguidores do Cristo, para podermos também identificar o dia em que Jesus vai nascer, ou se já nasceu, ou se está em gestação no nosso coração. Porque lá em Tomé, aquele que tocou na mão de Jesus, se nós perguntássemos a ele quando Jesus nasceu, com certeza ele responderá: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar nas suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. Então, nós vamos perguntar à mulher da Samaria o dia em que o nascimento de Jesus aconteceu para ela, e ela nos responderá. Jesus nasceu junto à fonte de Jacobe, na tarde em que ele me pediu de beber e me disse: mulher, eu posso te dar água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e lhe pedi: Senhor, dai-me desta água. Podemos perguntar também a João Batista, quando se deu o nascimento de Jesus. João Batista, primo de Jesus, aquele filho de Marta, ao qual se estremeceu no ventre, ele responderá: Jesus nasceu no instante em que, chegando no Rio Jordão, me pediu para que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar, a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é o meu filho amado, na qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento dele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. Perguntemos a Lázaro: onde e quando Jesus nasceu, Lázaro? E ele responderá: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, levanta-te. Neste momento compreendi finalmente que ele era a ressurreição e a vida. E assim nós vamos nascendo, ressurgindo. O importante não é apenas perceber que Jesus nasceu no coração, é não deixar ele morrer. Nós precisamos alimentar Jesus constantemente na nossa vida, para que ele não morra, para que a gente não se equivoque com os desejos transitórios. Porque isso é o que aconteceu com Judas. Quando perguntarmos a Judas quando Jesus nasceu, ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento, à sua condenação. Compreendi que ele estava acima de todos os tesouros terrenos. E nessa hora, equivocado, eu que queria que o Jesus crescesse dentro de mim, foi preciso eu morrer para que ele nascesse. Mas ele nasceu mais uma vez, quando eu estava louco, perdido, alucinado após o suicídio, e ele pessoalmente veio me resgatar. Me entreguei a Jesus para nunca mais me afastar e dei o meu testemunho quando, voltando à carne, agora como Joana d'Arc, senti as labaredas do fogo aplacando a minha alma e ele vindo mais uma vez me retirar do corpo. Agora perguntamos à mãe de Jesus, a Maria de Nazaré, quando Jesus nasceu, qual a mãe que não sabe aonde o seu filho nasceu? E ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram foco de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar os homens a lei maior, a lei do amor. Do livro Em Torno do Mestre,
do Espírito Vinícius, através do querido Chico Xavier, no capítulo Cristo nasceu onde e quando? Pensemos um pouquinho e para nós, quando Jesus nasceu, pensemos mais um pouquinho e se descobrirmos que ele não nasceu. Então, procuremos urgentemente fazer com que ele nasça um dia desses, porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. Que Jesus nasça em nossos corações e que ele seja sempre Natal em nossas vidas, para que nunca nos falte a esperança e a alegria cristã. E dessa obra, Antologia do Natal, da Súplica de Natal, psicografia de Cassimiro Cunha, através do querido Chico Xavier, ele diz: na noite santificada, em maravilhas de luz, sob preces cantam vozes, lembrando-te de meu Jesus. Entre as doces alegrias de teu Natal, meu Senhor, volve ao mundo escuro e triste, aos olhos cheios de amor. Repara conosco a terra, angustiada e ferida, e perdoa, Mestre amado, os erros da nossa vida. Onde puseste a alegria da paz e misericórdia, desabam tormentas rudes de iniquidade e discórdia. No lugar onde plantaste as árvores da união, vivem monstros implacáveis de dor e separação. Ao longe de teus caminhos sublimes e abençoados, surgem trevas pavorosas de abismos escancarados. Ao invés de teus ensinos de caridade e perdão, predominam sobre os homens a sombra, o crime, a opressão. Perdoa, Mestre, perdoa aos que vivem, erguendo-te a nova cruz. Dá-nos ainda a bonança de tua divina luz. Desculpa o mundo infeliz, distante das leis do bem. Revela as destruições da humana Jerusalém. Se a inteligência dos homens claudicou e recaiu, a tua paz não mudou e o teu nome não dormiu. Por isso, ó pastor divino, nos júbilos do Natal, saudamos a tua estrela de vida excelsa e imortal. Que o mundo te guarde a lei, pela fé que nos conduz, das sombras de nossa vida ao reino de tua luz. Que nós tenhamos um final de ano repleto da presença de Jesus em nossos corações. Que a nossa família seja invadida por esse alimento, por essa água que sacia a nossa sede. Que os nossos lares estejam constantemente envolvidos pelo nosso desejo de ser cada dia melhor, mais amoroso, mais compreensivo, mais tolerante e mais fraterno, independente do outro, porque é em nós que nós temos que criar o reino de Deus. Um beijo grande no coração de vocês. Que Jesus continue nos unindo nessa fraternidade, que possamos orar um pelos outros, somos todos pecadores. Estamos unidos para não cairmos, para um levantar a mão do outro. Um beijo grande. Aninha querida, que bom vê-la aqui. Cássia Cabral, vou falar com aqueles que forem aí colocando. Aninha Costa, boa noite. Fiquem com Deus, que possamos ter uma semana muito feliz, muito abençoada. Carmélia, muita paz. Aninha Moura, querida. Beijo, Cássia. Jaque Marinho, que bom ver você, Jaque. Luciana Ferraz, um beijo grande. Riquelme. Karina Bela. Rafinha, um beijo grande na tua mãe e no teu pai. Ana Moura. Ana. Aninha Costa. Bruninho, um beijo, Aninho. Tereza, querida, um grande abraço. Que Jesus fique com todos nós. Um grande abraço e muita paz.